turma, tudo bem? Vejam só, hoje nós iremos dar início a um trabalho visando dar continuidade às atividades realizadas em sala de aula, certo? Vejam só, eu passei para vocês um roteiro de atividades a serem executadas. A primeira atividade consiste em estudar o capítulo 26 e realizar as atividades, né, os exercícios que ali constam. E o capítulo 26, ele traz como título o projeto de texto, certo? E o que é o projeto de texto? É uma organização, uma forma de organização da argumentação dentro do texto dissertativo argumentativo. É uma forma da gente elaborar o texto a partir da leitura crítica dos textos motivadores que a prova traz. Ok? Então, eu vou nos próximos slides explanar a respeito do projeto de texto. Vejam só, o que é o projeto de texto? Como vocês veem aqui, ele pode ser entendido como uma espécie de mapa, né, que serve para o candidato já estudar a possibilidade de introduzir alguns argumentos no seu texto, né, no resultado final, que é o texto dissertativo argumentativo. E também uma forma de nós apresentarmos já um ponto de vista. Ok. Se vocês me perguntarem assim, Diego, o projeto de texto é um roteiro? Eu vou dizer que sim. Né? É um levantamento de perguntas que nós fazemos ao tema para então termos, a partir das respostas, condições de elaborar um texto dissertativo argumentativo. Ok. Se vocês me perguntarem quantas perguntas são necessárias, eu vou dizer que não há estabelecido, né, o mínimo e o máximo. Mas, diante do histórico dos temas do Enem dos últimos 10 anos, nós podemos ver que, basicamente, é possível nós respondermos a questão temática a partir da resposta a essas 4 perguntas que eu trago aqui. Né? Qual é a problemática? Por que isso acontece? Por que isso não foi solucionado? E como solucionar? Ok? Claro que estas perguntas elas não devem ser vistas como algo que não possa ser alterado. É apenas uma base, né? Um lastro para que a gente possa interpretar o tema e montar o texto dissertativo argumentativo. Ok? Vamos à análise de cada uma dessas 4 perguntas. Em relação à primeira pergunta, né, qual é a problemática? Vejam que nós podemos enxergá-la como uma forma de, a partir da sua resposta, elaborarmos a introdução. Ok? Qual é a problemática? É a pergunta que a gente faz ao próprio tema, né? Ao tema apresentado e aos textos motivadores, posterior à leitura. Né? E essa problemática, entendam que é algo que nós deveremos, ao longo do texto, dar um direcionamento para uma solução. Beleza? Então, vejam só, a problemática é a pergunta que eu faço ao tema. Vamos estudar, por exemplo, o tema do Enem de 2019, a democratização do acesso ao cinema. Né? Veja só, claro que a democratização não é a problemática, o problema, mas sim a não democratização, ok? Então, tenham cuidado, porque às vezes a gente vai ter que fazer essa adaptação à pergunta, ok? E como eu falei, esta pergunta eu vou fazer ao tema e retirar a resposta a partir do tema. A segunda pergunta, né, por que isso acontece, é a própria análise do tema, certo? Eu vou ler os textos motivadores, eu vou tentar extrair deles informações que vão colaborar para a elaboração do texto, ok? Então, por que isso acontece? Porque o acesso às salas de cinema no Brasil é dificultoso, né? Será que são questões estruturais? Será que é a má distribuição das salas ao longo do território brasileiro? Será que é uma questão também de, vamos dizer assim, não atuação do poder público, né, em financiar salas de cinema, em financiar acesso
barateado as salas de cinema, certo? Ao próprio financiamento ao cinema nacional, estímulo ao cinema nacional, ok? Então, atenção que a gente vai sempre ler os textos motivadores e tentar fazer, claro, uma análise crítica, uma leitura bem conceitual e também uma leitura analítica, né? Científica, crítica, né? Sobre os textos, ok? Vejam que nós temos agora a terceira pergunta, né? Por que isso não foi solucionado? Atentem para esta questão aqui, ó. Por que não foi solucionado? Se é um problema, por que não foi solucionado? E aqui é o pulo do gato. Vejam só, é a possibilidade da gente já trazer para o nosso texto uma criticidade maior, né? Se não foi solucionado, é porque os governos não deram atenção, a sociedade não dá atenção à questão, ok? Não há um cuidado em analisar o item, né? Por parte dos organismos sociais, né? Dos instrumentos sociais, ok? Então aqui eu coloco, nós podemos tentar apontar falhas estruturais, né? Como eu falei ainda agora, as falhas estruturais são da própria sociedade, beleza? Qual será a falha, né, por parte de governos? Exemplo, né? Será que os textos motivadores deixam alguma dica, né? Vejam se não tem dados estatísticos a serem analisados, né? Pseudo-justificativas para aquele problema existir, ok? Claro que a gente não vai copiar, né? A ideia não é copiar, mas sim, a partir das leituras, formar nossa análise crítica. E então, nossa consciência, né? Como cidadão, né? Nossa consciência como ser pensante, e então elaborar nosso texto, ok? E por último, nós podemos falar sobre como solucionar, né? É a última pergunta e é a pergunta da conclusão, né? É esta pergunta que vai formar o parágrafo de conclusão. Aqui eu chamo a atenção de vocês porque nós estamos falando de aproximadamente 200 pontos, né? Na verdade, especificamente 200 pontos atribuídos. E eu digo que se são 200 pontos, claro que o examinador da prova ele quer que a gente não faça qualquer coisa, né? A gente vai já pensar na ideia de elaborar uma proposta de intervenção, né? E o que é uma proposta de intervenção? Basicamente, é um texto, um, um parágrafo, né, que conseguirá dar resposta a basicamente essas 4 perguntas, né? O que será feito, como será feito, quem fará e com qual finalidade. Vejam que aqui o Enem ele se diferencia dos vestibulares das décadas anteriores, né? Porque lá você basicamente só precisava atribuir soluções, né? E era um texto que acabava sendo raso, né? Agora não. É uma necessidade da gente dizer, né? O que será feito? Será feito, por exemplo, A mais B. Beleza, né? E como será feito? Como será feito A? Como será feito B? Né? Especificando, né? Quem fará A? Bem, beleza. Eu já sei que eu devo fazer A, né? Como será feito, né? Quem fará, ok? Vai ser a sociedade, vai ser o Estado, através das suas empresas públicas, através dos seus órgãos públicos, vai ser o poder público, né? Então eu tenho que dizer claramente quem serão os agentes transformadores aqui da sociedade, ok? E com qual finalidade fazerá, né? Atingir o quê? Certo? A mesma coisa eu vou pensar em para B, tá bom? B a solução, né? Como será feito, quem fará e com qual finalidade, ok? Atingiu estas 4 perguntas, eu com certeza estarei mais próximo dos 200 pontos desta competência, ok? Bem, aqui eu fecho a nossa videoaula de hoje, certo? E eu deixo para vocês vamos dizer assim, o pensamento,
né, de tentar montar este projeto de texto a partir dessas 4 perguntas básicas. Ok? Claro que nós vamos ver alguns temas ao longo das próximas aulas e vamos tentar alinhar essas perguntas. Tá bom? Eu deixo aqui a vocês um abraço, certo? E fiquem com Deus.